Então nós vamos aí trabalhar essa noite, continuar essa última mensagem dessa série, Famílias Debaixo da Graça. As demais mensagens estão lá no YouTube, se você não participou e não viu as demais, tá bom? E nós falamos que diante das crises, diante das tragédias, diante dos problemas, diante de situações onde nós vamos observar que a nossa família não sai do jeito que a gente imagina, nós vamos depender da graça de Deus para lidar com coisas que muitas vezes são bastante difíceis, insuportáveis, terríveis, dores que nós vamos viver dentro desse contexto familiar, que é muito difícil. E, ao mesmo tempo, essa graça vai nos ajudar a não superestimar a família, endeusar a família, idolatrar a família, ao mesmo tempo que uma mágoa também, nós não vamos agora odiar a família. Nenhum dos extremos. A família, eu não quero conviver em família, eu não quero mais, eu estou magoado, olha, esse negócio de família não está com nada, deixa eu ficar aqui sem família. Não é isso não, tá? Por quê? Porque nós vivemos debaixo da graça. E hoje nós vamos falar especificamente aqui das mudanças. Mudanças familiares debaixo da graça. Porque se existe um lugar que mudam as coisas rapidamente no contexto de família. Primeira coisa, por exemplo, quem já mudou de casa aqui? Quem já mudou de casa? 4 vezes, Mônica? É que você fez 4 assim, Mônica? Eu achei que umas 4. Eu lembro quando eu era seminarista, depois de 1 ano de casado, aí eu fui para o seminário, fiz a mudança. Eu lembro que foi uma mudança que a gente fez num dezembro chuvoso, e aí nós guardamos as nossas coisas dentro de uma casa lá que a gente ia morar, que era um porão, uma edícula que era um porão, e aí fechamos a casa. E quando eu voltei só em fevereiro lá para começar as aulas, as minhas coisas estavam todas emboloradas. Tudo verde assim, tudo esverdeado. Guarda-roupa, mesa, cadeira, sofá, tudo embolorado. Roupa então nem se fala, E lá no seminário a gente acabava um ano, vou mudar aqui para uma casa mais baratinha, vamos não sei o quê, agora é uma outra casa. Então eu sei que. Aí depois eu vim para Jundiaí. Aí de Jundiaí eu mudei aqui umas 3 vezes. Até que agora eu estou na Rua Congo 313 e espero que fique ali, tá bom? Não é fácil. Não é fácil. Não só do transtorno. É claro que se você é como eu, que não gosta muitas vezes de lidar com mudanças, porque eu gosto das coisas. Tudo, Eu sou sistemático, eu gosto assim, ter horário para levantar, a mesa limpa, tudo certinho. Eu tenho a minha rotina. Saiu da rotina é complicado. E o que dirá de mudanças? Então a gente olha para essas coisas e a gente fica, meu Deus, eu tenho que mudar isso. O que vai ser? Agora, na família isso parece que potencializa ainda mais. Porque não apenas no contexto físico de casa nós vamos mudar, mas as mudanças ocorrem sem inclusive a gente querer que ocorram. Está tudo muito bem, está tudo perfeito, mas aí alguém fica doente, aí alguém lá precisa mudar de trabalho, alguém precisa ser transferido para uma cidade, e aí você fala assim, poxa vida, tudo esse negócio. Que coisa. Não só isso, mas quando, por exemplo, os filhos vão crescendo e eles vão, o quê? Mudando. Aí você fala assim, nossa, esse meu filho está tão diferente. Certo? Esse meu filho ele me abraçava quando era criança. Não é isso? Ele te dava um beijinho. Agora rela nele para você ver. Sai. Para, mãe. Para, mãe. Para na frente, faz de propósito isso, só para pirraçar ele. Para na frente da escola e, meu querido, eu te amo. Dá um beijão nele na frente dos colegas dele. Para você ver. Meu bebê. Aí, obrigado. Meu bebê. Pronto, você vai ver que, só para dar uma zoada com ele, tá bom? Ó, pastor, tu vai arrumar encrenca com os meninos aí depois, Mas os filhos mudam. Por exemplo, e eles vão crescendo, vão mudando. E vão mudando, e você vai ver, poxa, mas você como casal, você muda. Nós falamos sobre isso na sexta-feira. Lembra das máscaras aqui?
né? O amar o desconhecido, quando agora você, conforme vai passando o tempo de casado aqui, você vai percebendo que aquela pessoa que você começou o seu relacionamento, agora é uma pessoa diferente, porque vocês estão mudando. Olha só. E isso é algo que todos nós, que nenhum de nós escapa disso. As mudanças ocorrem. E essas mudanças precisam ser vividas debaixo da graça. O próprio Moisés, no Salmo de 90, versículo 17, ele vai descrever um pouco disso. Ele vai dizer assim: sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Ele vai descrever nesse Salmo de número 90, 17, que a graça de Deus está agora nessa obra que vai crescendo, nessa obra de Deus que vai crescendo em nossas vidas, que vai transformando, mudando as nossas vidas, todos os dias debaixo dessa graça. Mas se você inclusive olhar o Salmo de número 90, nós precisamos lembrar que o que Moisés está se referindo aqui, principalmente a sua vivência agora com Deus. E é muito interessante porque nas Escrituras nós vamos observar aí as mudanças na vida de Moisés. Um homem, né, que lá desde criança já começou a enfrentar as suas dificuldades, porque quase é morto, a sua mãe teve que esconder, vive num palácio, depois vive no luxo, né, com toda a comodidade de quase que um príncipe, mas de repente a sua vida muda. Quase aos 40 anos de idade, simplesmente muda. 40 anos de idade já era para estar querendo se aposentar, não é verdade? Ó, qual é o plano de carreira do pastor William? A aposentadoria. Mas aí Deus vem e muda a vida de Moisés. Ele se envolve numa confusão, num conflito, mata uma pessoa, precisa sair fugido e simplesmente aí tem que viver no deserto banido. 40 anos agora como pastor. Começa uma família mudando, com lutas e dificuldades, mas aí ele faz 80 anos, e aí vão dizer assim: agora sim eu vou descansar, agora eu vou pescar, Rafael. Vamos pescar? Aí Deus chega e fala assim: não vai pescar não. Uma sarça ardente começa lá, queimar e não queimava, e diz: olha, você vai agora fazer algo que eu desejo, que é libertar o meu povo. Eu? Eu não sei nem falar. Não se preocupe. E mais 40 anos ele fica com o povo no deserto. E não é à toa que ele descreve assim, nessa parte do Salmo de número 90, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor 80, neste caso, o melhor deles é em canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e da tua cólera, segundo o temor que é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. E todo o Salmo de número 90 ele vai descrever isso. Ele vai descrever essa história que é mudada, que é transformada debaixo da graça de Deus. Porque, olha, você pode completar 70, na melhor das hipóteses, se você tiver um vigor 80, e às vezes fica com enfado e canseira, poxa, as pernas já não têm o mesmo vigor, certo? A mobilidade já não é a mesma, os olhos... Irmãos, eu estou tendo que usar óculos para ler... Deu para entender? Os olhos já não enxergam tão bem assim. Você tem dores que aparecem do nada. Você já viu isso? Às vezes dói o fio do cabelo, mas eu nem tenho cabelo. Olha, como é que pode um negócio desse? E isso passa assim voando. Isso passa rapidamente. Isso quando parece que acordamos, a gente já ficou velho. Quando a gente acorda, parece que os nossos filhos já se casaram e foram. Quando a gente acorda, parece que, poxa, eu olho para a minha veinha do lado assim, o meu veinho do lado, e falo: nossa, como que você ficou veinho? Como que você ficou velhinha? Isso passa como voando. Ele vai descrever rapidamente. Seus filhos estão crescendo rápido? Hã? Seus filhos estão crescendo rápido? Você fala assim: para aí, menino.
Para aí. Você vai envelhecendo rápido? Eu acho que eu estou me envelhecendo rápido. Eu queria dar calma. Eu queria ter a cabeça dos 40 e poucos anos que eu tenho hoje, com o vigor dos 20. Seria a perfeição. Era o Adão desse mundo aqui. Não era isso? Mas não é verdade, mas não é assim. Mas não é assim. Por isso ele vai dizer: Deus, debaixo dessa graça, debaixo dessa misericórdia, ensina-nos a contar os nossos dias. Irmãos, por isso nessa família nós vamos ter que lidar com essas mudanças. E um aspecto da mudança, dentre tantos que nós podemos citar aqui, a Bíblia descreve em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que é o aspecto de deixar as coisas. E aqui, especialmente aqui, em Gênesis 2, capítulo 24, o próprio Moisés está escrevendo, referente aqui a um contexto de deixar pai e mãe, que é o chamado ao casamento. Quando Adão e Eva se unem a essa declaração doutrinária para agora justamente embasar esse contexto agora da união de um homem e de uma mulher, que através de uma aliança, de deixar pai e mãe, a aliança agora se torna uma só carne. Só lembrando que Adão e Eva não tinham pai e mãe. Tá bom? Só fazer um parênteses aqui. Seu filho já perguntou se Adão tinha umbigo? Seu filho já te perguntou isso? Pastor, pai, Adão tinha umbigo? Não é? Não fala não. Se você não sabe responder, nem fala não. Tá bom? Eu acho que ele tinha umbigo, tá? Mas tudo bem. Ele vai fazer esse contexto aqui. Deixar pai e mãe. Une-se a sua esposa, tornando-se agora uma só carne. Porque agora, isso aqui, justamente traz a ideia do início de uma nova família. A mudança aqui na vida de uma pessoa. E você, jovem, quando casou, você percebeu que quando você casou, a sua vida, o quê? Mudou. Muda. Ela faz... Muda muito. Certo? E agora vamos ter que se adaptar a isso. Quando os meus filhos, isso muda. E um dos aspectos dessa mudança é você deixar pai e mãe. E eu quero ampliar isso, num contexto não apenas do deixar pai e mãe, mas de entender que nessa mudança, debaixo da graça que vamos viver, nós vamos lidar com o deixar. Tanto deixando alguém, indo embora, ok? Quanto eu entendendo que eu preciso deixar. Nós vamos falar, e eu vou explicar um pouco mais isso aqui. Esses dias aqui atrás desse ar-condicionado aqui, tem um ninho de rolinha aqui. Não sei se está aqui ainda. Aí outro dia eu abri a cortina aqui, aí eu olhei assim e falei, poxa, mas tinha um ninho, a rolinha estava ali com o filhote. E eu falei, poxa, né? Que legal, acho que até tirei uma foto, mandei para o pessoal da igreja, que bacana. E aí eu estava chegando para trabalhar, estava o filhote ali embaixo, no portão. Andando. Você já viu o passarinho ficar andando? Estava lá desengonçado, andando. Eu falei, e a mãe da criatura, em cima do poste ali, quando me viu, começou a gritar, começou a piar, porque estava defendendo a cria, certo? E aí o que ela estava fazendo? Expulsando do ninho. E aí ele bateu para cá, bateu para lá. Eu fiquei de olho, tentando ali, falei, vamos ficar de olho, vai que algum cachorro pega, alguém dá um chute nele, alguma coisa assim. Mas de repente, aquele filhote simplesmente bateu asa e sumiu. E a mãe dele ficou ali. E foi embora. Não sei se eles encontraram novamente, tá bom? Não sei, não tenho o endereço, não tenho o WhatsApp deles para saber isso. Tá? Como que é o fim dessa história. Mas apenas contando essa ilustração de que esse filhote simplesmente deixou o ninho, foi embora. Deixou a mãe dele, tchau mãe, e vou viver a minha vida. E é claro que isso aqui, irmãos, quando nós olhamos para esse contexto de Gênesis capítulo 2, esse deixar agora, pessoas vão deixar a casa dos seus pais, agora vão se unir a uma outra pessoa e vão agora começar uma nova família. Entenda, inclusive, que esse mandamento, que esse texto não é um mandamento.
Uma vez uma pessoa disse assim, não, mas existe um mandamento de casar. Não, esse texto não está falando de um mandamento, que agora todos precisam cumprir o mandamento do casamento. Casamento não é um mandamento, casamento é um privilégio. E eu acho até que é um chamado. Tá bom? E que alguns não vão se casar. Alguns não receberão esse chamado. Por exemplo, Jesus se casou? Jesus casou? Paulo era casado? Alguns dos discípulos não foram casados. Algumas das mulheres que seguiram Jesus não foram casados. Por isso esse texto não fala sobre uma ordenança. Agora, onde você, se você não passar por isso, você se torna alguém amaldiçoado. Olha, tadinho, nunca casou, coitado dele. Olha que judiação. Eu posso te apresentar um monte de gente casada que eu digo também, é casado, tadinho, olha que judiação, está sofrendo a miséria ali do casamento. Olha, está comendo o pão que o diabo amassou nesse casamento. Tá bom? Então, a gente já viu que isso não é a fonte da felicidade aqui. Tá? E aqui, irmãos, nós precisamos lembrar, mas que há uma situação aqui que todos nós, dentro desse contexto, onde pessoas que, até mesmo pessoas que não se casam, se unem a Cristo numa missão dada por Deus, numa missão de chamado dado por Cristo Jesus, e que agora deixam pai e mãe. Deixam pessoas, passam por esse processo de mudança em suas vidas. E aqui é claro que ele não está falando aqui que filho vai deixar pai e mãe para viver uma vida de promiscuidade. Pai, eu quero ir embora porque eu sou solteirão e eu quero viver a vida doidado. Tá bom? Não! Eu quero viver a promiscuidade, eu quero viver uma carnalidade, eu quero viver o sexo fora do casamento. Se você quer deixar pai e mãe para viver isso, você está deixando pai e mãe para viver em pecado. É isso que a gente precisa entender. Porque agora nós precisamos lembrar que esse deixar pai e mãe, se for para casar, é diferente. Se for para deixar pai e mãe diante de um chamado que Deus tem trazido para você, também é diferente, entendendo as limitações e as dificuldades disso. Por isso, irmãos, a gente precisa aqui ter em mente o que ele está dizendo. Ele deixa a família para tornar uma outra família, ou ele deixa a família para cumprir um propósito que Deus estabeleceu para a vida dele. Um chamado que Deus estabeleceu para ele. Fato é que esse deixar faz parte de mudança na vida de uma família. E se existe algo bastante difícil para nós, é isso. Se existe algo bastante difícil para nós, é quando os nossos filhos nos deixam. Isso acontece, começa a acontecer quando o filho já vai para a escola. Vai na porta da escola no primeiro dia de aula. Você vê aquele pranto demais. Ai, meu filho. Aquele choro, aquele lamento. Porque agora vai deixar a criaturinha entrar na escola. Tinha uns aqui na igreja que eu lembro que choravam na porta da escola. Nem vou falar porque senão vai achar que eu estou pegando o pé, né? Vocês sabem o que eu estou falando aqui. E chorava, e chora, e chora. Já começa por aí. Já começa deixando. E a mãe, então? E a mãe? Hoje tem até câmera na escola, né? Deixa eu ficar aí, ver se ele está ali. Será que... Tipo Big Brother? Porque não é fácil, não é brincadeira. E isso agora vai ter que ser vivido diante da graça de Deus, debaixo dessa graça de Deus, onde agora nós vamos ter que lidar com isso. E aqui nós precisamos lembrar que existem aqui, eu quero apresentar para os irmãos, 3 implicações em 3 níveis de deixar pai e mãe, de deixar. Tanto para aquele que está saindo, deixando, quanto para aqueles que precisam deixar. E aqui, papais, haverá momentos em que você precisa deixar. É difícil isso? E você, às vezes, você que está aqui, muitas vezes vai ter que deixar para você alcançar a sua maturidade. Porque, primeiro momento aqui, a gente precisa lembrar que esse deixar
se refere a um deixar material. Tá bom? Um deixar agora onde essa pessoa, né, simplesmente vai para alcançar agora a sua autonomia material. Ok? Porque agora é um tormento, agora pais e filhos, pais com filhos já adultos, que ainda precisam depender do pai e da mãe. Você já viu situações assim? Pais, filhos que muitas vezes já se casaram, filhos que deixaram pai e mãe, mas que ainda precisam ser bancados pelo papai. Não é à toa que nós vemos muitas vezes até abusos de pessoas já idosas, pessoas que recebem ali a sua pensão, recebem ali a sua aposentadoria, e de muitas vezes até filhos mal intencionados, que exploram os seus pais, que são mais velhos e que dependem disso. Não é à toa que nós vemos hoje aposentados que sustentam adultos que deveriam já ter essa autonomia, porque deixou pai e mãe. Alguns meses atrás, acho que foi mês retrasado, nós vimos ali uma mulher chegando ao cúmulo de levar, e nem era parente dela, alguém que estava morto, um senhor que havia morrido, para fazer um empréstimo no nome dele, e ela se apoderar daquilo. Olha que ponto nós chegamos. A que ponto o homem chega? Por isso esse deixar envolve esse contexto material. Por isso pais criam filhos fracos, que se tornam adultos fracos, quando continuam permanecendo dependentes da estrutura, dos bens, do material, que são dos pais. Filho chega na casa do pai: mãe, eu vou levar sua batedeira. Vou levar sua batedeira. Tá bom, você está emprestando a batedeira. Ela volta com a batedeira? Nunca mais você vai ver a batedeira. Porque ela acha que é o quê? Minha mãe eu posso. Não pode. Deu para entender? Ô pai, o senhor me empresta a furadeira? Presto. Quando é que você me devolve? Aí você vai daqui 15 dias, 20 dias procurar a furadeira. Você vai procurar a furadeira. Aí você fala assim: aquele miserável falou que ia trazer a furadeira, e eu preciso da furadeira. Aí você liga para ele: ai pai, está aqui em casa, eu estava muito ocupado. Mentira, ele estava jogando videogame, ele podia ter levado a furadeira para você, estava dormindo. E você fica irritado lá porque ele levou a furadeira. Irmãos, eu estou falando coisas simples aqui, mas o que dirá outras coisas mais complexas na nossa vida, onde precisamos agora, pais, deixar os seus filhos criarem essa autonomia, inclusive material. Como é que você faz isso? Mas pastor, como é que eu faço isso com o Mateus? Como é que eu faço isso com as crianças? Você ensina eles a cuidar bem do material que você deu para eles estudarem? Esse dia eu cheguei no condomínio, estava lá no condomínio de casa, e eu vi uma cena impressionante. O rapazinho bonito, maravilhoso, saiu do carro, e a mãe com mochila de laptop, tinha passado no mercado com a sacola do Copersica, e, acreditem, carregando a mochila do bonito. E o bonito com o celular aqui, ó. E aí, ele foi simplesmente, e ela tinha pedido, acho que para ele levar, ele deixou a mochila lá, largada, e simplesmente jogou, e ficou lá jogado. E aí ela teve que arrastar tudo aquilo. Queridos, custa caro o material de escola? Custa caro? Ensine os seus filhos a cuidar bem do material. Quebrou? Vai trabalhar, vai pagar agora. Ó. Ai, pai, quebrou meu estojo. Tem estojo hoje ainda? Nem tem mais estojo. Tem estojo. Quebrou meu estojo do Ben 10. Ben 10, tem Ben 10 ainda? Tem? Eu tô enfasado, tá? Então vocês me perdoem, tá bom? Porque os meus já cresceu ali, tá? Aí ele quebrou o estojo do Ben 10. E agora? Você vai comprar outro estojo do Ben 10? Não. Você quebrou? Tá aqui a nota, ó.
30 pila nesse estojo do Ben 10. Você vai trabalhar aqui em casa e pagar o estojo do Ben 10. Ai, pai, vai lavar a louça. Vai colocar o lixo para fora. Para você entender o preço das coisas. Seu filho vai no mercado, ele entende. Pais, levem os seus filhos no mercado. Olha que loucura é essa. Pastor, não. Porque os seus filhos precisam aprender o preço das coisas. Como é que ele aprende o preço das coisas? Ai, pai, eu queria comprar o sucrilhos Kellogg's. Aí o sucrilhos Kellogg's está 20 conto lá. Papai não tem dinheiro para comprar sucrilhos Kellogg's. Aí ele vai fazer o quê? Se jogar no chão do mercado? Se matar? Tal. Às vezes eles fazem isso, né? Aí você pega ele e... Oi, pastor, vai ficar... Papai não tem dinheiro. Isso é muito caro. Ele entende o que é caro? Seu filho entende o que é caro? Você precisa explicar para ele. Para que quando ele tenha as coisas dele, ele entenda isso e dê valor. Porque, irmãos, deixar se refere aqui, principalmente, também a esse contexto material, uma autonomia material. Pais que, inclusive, fazem dívidas, financiamentos para coisas supérfluas para os filhos. Pais que estão morrendo endividados por causa dos filhos. Eu fiz uma dívida que eu comprei um S24 de R$6.000 para o meu filho, porque ele falou que precisava desse celular, e vou pagar em 24 vezes, pagar o resto da vida. Liguei lá para a Priscila na Samsung, ela fez uma oferta para mim, estou fazendo merchan, né? Aí eu vou ter que pagar agora, e agora eu estou endividado, o meu nome está no SPC, porque ele falou que ia pagar, ele inclusive pediu meu cartão de crédito emprestado. Estou ficando nervoso. Irmãos e irmãs, não se endivide por causa dos seus filhos. Deu para entender? De luxo, estou dizendo questão de luxo aqui, de coisa supérflua. Porque eu preciso desse, senão eu vou, ai meu Deus, porque eu não tenho esse celular. Você não tem o celular? Tá bom. Nós vamos falar com cortina de fumaça, coisa de fumaça. Né? A gente faz uma fogueira, faz a fumaça e a gente... Vou te dar... Aqui não tem mais a ficha hoje do orelhão, Jones. Queridos irmãos, ele precisa aprender isso. Pais, tenham bom senso e reconheçam que o seu... Eu sei que dá dó. Não dá dó? Ai, tadinho. Mas eu estou com dó dele, pastor, eu fiquei com dó dele, tadinho. Ele foi lá, ele pegou chuva na cabeça, ele precisa comprar um tênis, ele molhou o tênis dele, eu fiquei com dó. Eu sei que dá dó, mas os filhos tampam o ouvido aí, não tenha dó. Eu sei que dá dó, mas agora você precisa aprender a deixá-lo. E isso depende da graça. Eu sei que vai ser difícil, você vai ter até condições de oferecer algo para o seu filho, mas aquilo não é bom para ele. E você vai ter que ensiná-lo agora a viver debaixo dessa graça. E às vezes você vai dizer assim, filho, papai tem até condições de dar isso para você. Mas você não tem maturidade para receber isso. Você precisa aprender a graça de Deus. A bondade de Deus. É duro assim? Duro isso. E você vai aprender também, pai, a viver debaixo dessa graça. Porque ele está deixando isso, deixando Deus agir na vida do seu filho, deixando Deus agir graciosamente na vida do seu filho. E eu fico impressionado quando eu vejo, por exemplo, pais vendo os seus filhos se dando bem na vida. Não é bom? Não é bom demais? Não é orgulho? Está trabalhando, está buscando, está isso, está dando as cabeçadas, dá dó. Poxa, às vezes você fica com dó. Nossa, que correria. Estuda, vai para a faculdade, trabalha. Você fica com o coração na mão, né? Você fica assim, ai meu Deus do céu. Mas deixa, guarda para você isso aí. Vive debaixo da graça. Deixe ele viver debaixo da graça. Segundo ponto dessa implicação, nesse nível, deixar emocional. Uma autonomia emocional, seja para deixar ir, seja para quem vai, tanto para quem deixe, seja para quem deixa, seja para quem vai. Os sentimentos, a perda, a saudade, a ausência será sentido por ambas as partes. Tá bom?
Sente mesmo. Seja de um filho que vai, seja de um ente querido que você perdeu, seja de alguém que mudou de cidade, seja de alguém que não faz mais parte da sua convivência familiar. Esse sentimento de perda, de saudade, de ausência, dói demais. É muito difícil isso. Suas ansiedades, angústias, medos, frustrações, as tristezas precisam estar em Cristo, não no seu filho e não no seu pai. Às vezes você não vai ter o colo do seu pai para te consolar, para te confortar. Mas você com certeza terá o colo e o abraço de Cristo Jesus. Pai, às vezes você queria estar lá para abraçá-lo, ajudá-lo, pegar no colo, mas você vai ter que deixar ele aprender com Cristo Jesus. Pai, você gostaria de pegar aquela frustração dele e colocar dentro de você. Você gostaria de pegar aquela tristeza e viver a tristeza no lugar dele. Não é assim? Mas agora você precisa deixá-lo a viver a tristeza num Cristo que consola e conforta a nossa tristeza. É assim. Dessa forma aqui, nós vamos ensinar, nós como pais vamos aprender a lidar com as nossas emoções diante de Cristo, e filhos, pessoas agora à nossa volta vão lidar com emoções junto de Cristo Jesus. Não fique dependendo emocionalmente, não crie uma dependência emocional, de tal forma que você não pode carregar. É impossível você carregar. Porque hoje nós temos pessoas já adultas que estão um caco emocionalmente, destruídas, numa imaturidade emocional impressionante. Porque não aprenderam muitas vezes a lidar com essas coisas diante de Cristo Jesus. Adultos que se portam como crianças emocionalmente. Ele casa, aí a esposa diz assim: vai lavar a louça, bem? Você vai arrumar a cama? Minha mãe nunca mandou fazer isso, né? Mas não, você vai lavar. Porque aqui quem manda sou eu. Ou eu quero, então vou chamar sua mãe para vir arrumar sua cama bonito. Quer que eu chame a sua mãe? Pronto. Ai, pastor, eu estou emocionalmente abalado com essa mulher que Deus me deu. Ela está frustrando os meus sonhos. Ela frustra as minhas emoções. Pastor, eu não me sinto amado pela mulher porque ela mandou arrumar a cama e ninguém nunca fez isso comigo. Eu estou dizendo isso, eu não estou exagerando, porque quando eu estava no seminário, chegavam ali jovens que precisavam agora, no dormitório, arrumar a sua cama. Porque tinha um rapaz no quarto e no prédio chamado decurião. Olha que nome feio. Horroroso. Era o decurião. O decurião era aquele que passava nos quartos e fazia vistoria nos quartos. Porque você tinha nota no quarto. O aluno tinha nota. E ali, irmãos, quantos jovens tinham nota baixa, eram reprovados no setor vida, porque eles não conseguiam arrumar a cama. Não é exagero. Eles não conseguiam. E aí eles ficavam emocionalmente abalados. O decurião chegava e falava assim: meu querido, com todo amor, é cristão, vamos arrumar a caminha? Aí eu vou ligar para minha mãe. Vou ligar para minha mãe para vir me buscar. Porque eu quero ir embora do seminário. Queridos, quando eu fui para o exército, uma frase que eu mais escutei no exército, que dizia assim: aqui o filho chora e a mãe não vê. Quando eu pisei no 28 BIB, no 28º Batalhão de Infantaria em Campinas, os caras chegavam e falavam assim: bem-vindo à caserna. Aqui o filho chora e a mãe não vê. E literalmente é isso que acontece.
A mãe ia lá na formatura, tudo lindo, maravilhoso. O sargento era simpático. O capitão, mãe, nossa, ele era sorridente, super educado. Ele era a mãe fala assim, nossa, meu filho está sendo bem tratado aqui. Mentira, ele está chorando lá no quarto. Mas você que não está vendo, porque ele disse assim, se chorar na frente da sua mãe, vai ficar de final de semana aí. Fazendo faxina, cortando mato. Para você aprender a ser mais corajoso. Queridos irmãos, brigas de casais, jovens, a gente fala assim, jovens, não briga na frente do seu pai e da sua mãe, porque você dá agora a oportunidade deles o quê? Deles o quê? Intervir na sua briga. E aí, pai e mãe, às vezes você vai ver que o casal de namorado, seu filho que está namorando, já casado, você vai ver que a cara não está boa. Ixi, o bicho pegou lá. E aí coça assim, né? Vou perguntar se está tudo bem. Não pergunta. A ignorância, muitas vezes, ela é uma bênção em nossas vidas. Tá bom? Porque a sua filha, o seu filho, estão lidando com sentimentos. Sabe por quê, irmãos? Porque daqui a pouco, se a sua filha ou seu filho vai chegar assim, porque eu estou com problema no casamento, porque ela fez isso, ele fez isso. Você, pai e mãe, vai o quê? Pegar a pilha, assumir a dor do seu filho, certo? Mas amanhã, os bonitos estão só no love, se amando, né? Só no amando, e você está lá, com a pilha, com raiva, aí você fala assim, eu fiquei tão chateado com esse negócio, agora estão aí, o que é isso? Por isso, cuidado. Deixem eles. E aqui, irmãos, você muitas vezes vai precisar deixar o seu cônjuge, você vai precisar lidar com coisas na sua vida, com dores, angústias, sentimentos que só Cristo pode lidar. Ninguém mais. Por isso há um deixar emocional. Um deixar emocional. E, irmãos, aqui na igreja eu vivo isso também. Eu vejo na cara de muitos irmãos muitas vezes a tristeza, a dor. Eu percebo assim. Pastor, né? O pastor sabe que não está bem. Dá vontade de pegar a sua dor e... Poxa. Até pergunta. Poxa, irmãos, está bem? Não, pastor, não sei o quê. E aquilo dói no meu coração, irmãos. Eu vou para casa, eu fico pensando, eu fico orando, eu fico chateado também por você. Mas eu preciso entender que essa dor você precisa lidar com Cristo Jesus. Muitas vezes eu não vou poder assumir o lugar de Cristo Jesus na sua vida. Também nós vamos observar um deixar espiritual. Uma autonomia espiritual onde pais devolvem os seus filhos, onde cônjuges agora devolvem os seus filhos a Deus. Pais, por favor aqui, hein? Lembre-se disso, que os seus filhos estão num período determinado por Deus para que eles fiquem com você e que agora vocês levem seus filhos à vida que Deus está estabelecendo para eles. Por isso o filho tem tempo determinado. Não é assim? E você devolve ele para Jesus. Não só isso, mas a nossa vida também, marido. Lembre-se que você agora vai devolver essa bonita para Jesus. Como é que você vai devolver essa bonita para Jesus? Destroçada, arrebentada, descabelada, judiada. Está aqui, eu judiei muito e devolve. Irmã, como é que você vai devolver o bonito para Jesus? Está aqui, graças a Deus, leve embora essa criatura, Jesus. Não aguento mais, não sei nem por que o Senhor me deu isso. Irmãos, cuidado, porque nós temos agora que lidar com as emoções também no nosso cônjuge, do nosso marido, da nossa esposa, apesar deles também saberem que vão ter que lidar muitas vezes com isso sozinho. Maridos, não ignore, sua esposa está triste, está lá com o olhar, né? O semblante caído. Aí ela vai dizer assim, está tudo bem? Ela fala o quê? Ela fala o quê? Está tudo bem. Ah, então tá bom, então vou jogar videogame. Não, mas não tá. Às vezes ela não quer nem falar nada. Ela não quer falar nada.
Ela não quer uma solução para o problema, ela quer apenas que você escute. Porque não vai resolver o problema. Que você se importe. Da mesma forma, os maridos também. A mulher sabe quando não está bem o caboclo. O bonito. Por isso, irmãos, há um deixar espiritual, onde nós vamos agora lidar com as mudanças espirituais debaixo da graça de Cristo Jesus. E aqui, queridos, só lembrando disso, que esse é o momento onde nós essa é a situação onde nós menos temos poder diante disso, e dependemos totalmente da graça. Porque são os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos maridos, que precisam ser alcançados pela graça salvadora de Cristo Jesus. Tem aqui as crianças, que nós oramos por elas. É fácil demais neste momento, porque agora você põe uma roupa bonitinha nele e traz para a igreja, certo? Ele vem. Eles até choram quando vão embora aqui da igreja. Teve um outro dia que ficou daqui da igreja chateado. Que ele queria. Eu falei, vou botar um colchão para você aqui, tá bom? Não, eles gostam. Mas haverá momentos de luta espiritual na vida deles. Que eles vão lutar para estar na igreja. Que eles vão lutar para viver debaixo dessa graça de Cristo Jesus. E aí, nesse momento também, você estará debaixo da graça de Senhor Jesus. Para finalizar, eu quero dar o exemplo maior disso tudo. O exemplo maior disso tudo, de se deixar e de entender essas mudanças, foi o próprio Cristo Jesus. O próprio Cristo Jesus, que não se casou para deixar pai e mãe, mas não foi num casamento que Jesus deixou seu pai e sua mãe, mas foi num chamado. E ele comunica isso em João capítulo 2, versículos de 1 a 4. No primeiro milagre do Senhor Jesus, lá em João capítulo 2, agora aquele momento terrível, porque falta vinho no casamento. Temos um problema. Esse noivo vai passar vergonha. Essa família vai passar vergonha. E aí chega Maria para intervir nisso. E diz assim, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não me é chegada a minha hora. Mãe, eu te amo, mas não é você que vai determinar os meus milagres. Mãe, eu sei que você sabe que é mãe de Jesus. Sabe daquilo que eu posso fazer, mas ainda não é chegada a minha hora. Jesus aqui, inclusive, nesse primeiro milagre, passa a deixar a sua mãe para exercer o ministério. A partir desse momento aqui, há uma inauguração pública do ministério de Cristo Jesus. Mãe, você agora, eu vou te deixar para cumprir a vontade do meu Pai. Parece até duro da parte de Jesus isso. Mas é esse deixar que agora Jesus vive, e esse deixar que Maria precisa entender. Porque ela foi agraciada. Alguém que agora seria abençoada e traria agora o Filho de Deus a este mundo. E ele viveu isso. Mãe, ainda não é chegada a minha hora. E depois disso, Jesus então faz um milagre. E depois disso, então, o ministério de Jesus começa. João descreve também que esse deixar para a mãe, no outro momento, em Marcos capítulo 3, versículos de 31 a 35, onde Jesus agora traz isso de uma forma muito mais clara, para que ele viva agora a vontade do Pai, não mais a vontade de seus pais, da sua mãe, no caso aqui, sua mãe Maria. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram, olhe sua mãe, olhem seus irmãos, e suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão,
minha irmã e minha mãe. É interessante aqui que nós vamos observar que novamente o Senhor Jesus está descrevendo: olha, eu honrei pai e mãe, eu obedeci pai e mãe, mas agora eu obedeço a um Deus maior que o meu pai e minha mãe, e agora eu preciso viver a vontade do Pai. Porque aqui estão a minha mãe, os meus irmãos, minhas irmãs. Estou te deixando. Mas aí você vai olhar assim: poxa, mas Jesus foi insensível. Foi insensível? E esse texto, o último texto de João 19, 25 a 27, esse é um texto que me impacta muito. Porque naquele momento da cruz, naquele momento onde o Senhor Jesus está sendo castigado, naquele momento onde o Senhor Jesus está sendo pregado na cruz, quem estava ali? Maria. Irmãs, mães aqui, quando seu filho cai e machuca o joelho, não te dá até um calafrio na espina? Quando ele cai e bate a cabeça. Eu estava lá com dengue no hospital e chegou uma moça lá com a sua filhinha e ela estava no cadeirão e caiu. Ela falou assim: ela caiu de cara no chão e aquele galo assim na cabeça aqui gigante. E ela via assim aquele desespero. O médico mandou fazer uma tomografia. Não dá esse desespero? Não dá esse desespero? Mas aqui, irmãos, Maria estava vendo o castigo de Jesus. Maria estava sendo testemunha das chicotadas de Jesus. Maria estava sendo testemunha da zombaria de Jesus. Maria estava vendo que o tempo de Jesus estava acabando. Maria estava testemunhando que seu filho estava prestes a morrer. E é interessante porque ela precisa deixar que isso aconteça, para cumprir o propósito de Deus. Quando eu olho para isso, eu entendo esse deixar o filho, deixar para pai e mãe, para que se cumpra agora uma vontade maior, ainda a mais excelente de todas as coisas, que é cumprir a vontade de Deus. Mas não só isso, há uma citação daquilo que Jesus também, ao olhar para Maria, diz. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas. E Maria Madalena, vendo Jesus, a sua mãe, junto dela, e o discípulo amado, e esse discípulo amado aqui é João. Eu entendo aqui que é ele, porque ele está escrevendo isso, e é isso que ele é chamado algumas vezes aqui pelo próprio Senhor Jesus, ele disse para Maria: mulher, aí está o seu filho, a partir de agora. Mulher, Maria, aí está o seu filho. E depois disse ao seu discípulo: eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante, os discípulos a tomou para casa. Da mesma forma que Maria está deixando Jesus para que ele morra, o Senhor Jesus está deixando Maria para cumprir a vontade de Deus. Mas ainda assim Jesus está dizendo: João, agora ela é sua mãe, cuide dela. Olha o carinho de Jesus. Olha o amor de Cristo Jesus, mesmo no momento daquela cruz. Porque ele entende que precisa deixar a sua mãe sobre os cuidados de alguém que ele amava também, de um amado, que é Maria, sua mãe. Ao mesmo tempo, Maria precisa também deixar Jesus cumprir a vontade do Pai. Por isso, irmãos, nós, como família, vamos viver muitas mudanças. E você tem vivido. Tenho acompanhado a vida dos irmãos, eu tenho vivido isso, nós vivemos isso, mudanças, onde nós precisamos deixar para que a vontade de Deus seja realizada. Por isso, não é fácil esse deixar. Nós nos entristecemos, ficaremos ansiosos, preocupados, às vezes tristes, angustiados. E como viver isso? Debaixo da graça de Cristo Jesus. Senhor, está aqui. Esse é meu marido, esse é o meu filho,
esse é o meu cônjuge. Deus, eu estou deixando. Deu para entender? Às vezes a gente fala assim muito, entrega nas mãos de Deus. Isso é entregar nas mãos de Deus. Isso é o deixar. Onde agora você, debaixo dessa graça, vai viver essa dinâmica. E aqui, irmãos, muitas vezes vai ficar entristecido. Vai chorar lá no chuveiro, para ninguém te escutar. Vai ligar o chuveiro e chorar sozinho. Mas quem está te escutando? Jesus Cristo. A dor de você perder alguém. A dor de você agora deixar alguém ir embora, que sempre conviveu com... A dor de escutar, de ver alguém também sendo chamado por Cristo Jesus. Que dor é isso. Tudo isso nós vamos viver debaixo da graça do nosso Senhor Jesus. Ao contrário, o deixar se torna um inferno em nossas vidas. E não experimentamos do poder da graça de Deus para conosco. Baixe sua cabeça.